Olá, tudo bem? Eu venho trazer para vocês mais uma palavra. Responder para vocês o que acontece quando nós fracassamos na nossa fé, quando a gente, às vezes por medo, a gente cai. Presta atenção o que diz essa palavra em Mateus capítulo 14, versículo de número 28. Pedro estava dizendo: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar por cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou a Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então nós podemos analisar essa palavra, o que aconteceu com Pedro quando ele fracassou na fé. Às vezes você passa por uma situação semelhante, às vezes você passou por um momento que achava, tinha certeza que iria dar tudo certo e de repente você fracassou. Tem pessoas que às vezes analisam essa palavra e veem Jesus Cristo como um carrasco, como um homem que só quer punir, um Deus que só quer punir. Mas presta atenção para vocês verem. Para começar, Pedro, ele teve a coragem de ir lá, andar sobre as águas e ir até Jesus Cristo. E às vezes muitos de vocês passaram por essa mesma situação, tiveram coragem de ir lá, enfrentar as lutas, as dificuldades. Muitos não têm essa coragem, mas Pedro foi lá, enfrentou, ele andou sobre as águas. Porém a Bíblia diz aqui que quando ele sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. E às vezes, quantos de nós, na nossa caminhada, a gente olha para as dificuldades, para as lutas, para as circunstâncias, às vezes está tudo ao contrário. Às vezes está tudo dizendo que nós não vamos conseguir. E a gente fracassa na fé, a gente afunda porque nós deixamos de olhar para Jesus Cristo. Por causa do nosso medo de nós olharmos para as circunstâncias e parar de olhar para Jesus Cristo, a gente fracassa e afunda na fé. Presta atenção agora. O que Jesus fez com Pedro quando Pedro fracassou na fé? Quando Pedro começou a afundar, a Bíblia diz aqui que ele gritou por socorro. E a Bíblia diz que Jesus imediatamente ele estendeu as mãos. Então a primeira coisa que acontece quando você fracassa na fé, porque Jesus é seu Pai, e a primeira coisa que acontece é Jesus estender as mãos para você. Às vezes você fica pensando aí, nossa, mas eu fracassei na fé, agora Jesus vai me abandonar, Jesus não vai querer saber mais de mim, Jesus vai me desprezar, vai me rejeitar. Mas Jesus, ele é um Pai, ele não é um carrasco, ele não está aqui para te mandar para o inferno. Ele estendeu as mãos para Pedro e tirou ele do abismo, do fundo do poço. E é isso que Jesus quer fazer na sua vida. Ele não quer que você afunde. Só que aí depois, olha o que diz. E segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, porque duvidou. Como um pai, ele corrigiu a Pedro. Ele quis dizer para Pedro: Pedro, você não precisava ter ficado com medo, era só ter continuado olhando para mim, porque você duvidou. Você foi um homem de pequena fé. Jesus estava corrigindo a Pedro como um pai corrige um filho. Porque se Jesus não fosse um pai, ele tinha virado para Pedro e falou: Pedro, você errou, você vai para o inferno, eu não quero saber mais de você. Mas como Jesus é um pai, ele corrigiu a Pedro como um pai. Ele teve esse cuidado de corrigir, de primeiramente estender as mãos para Pedro, para não deixar ele afundar, para não deixar ele morrer naquele lugar, para não deixar ele morrer espiritualmente também. Ele estendeu as mãos para ele e depois ele corrigiu a ele como um pai, porque Jesus tem esse cuidado sobre a nossa vida. Jesus é um pai. Então quando você fracassar na fé, não perca a esperança, não ache que Jesus te rejeitou por causa disso. Às vezes a gente fracassa mesmo, a gente tem certeza que vai dar tudo certo, mas de repente a gente olha, fica com medo, olha para a circunstância e fracassa. Mas Jesus vai te estender as mãos e te ajudar a erguer novamente,
para que você siga essa caminhada, essa difícil caminhada, e você alcance o que Deus planejou para a sua vida. Amém? Deus abençoe a sua vida.